pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da eletiva de questões humanitárias, que neste período tem uma ementa voltada para o estudo da pandemia, né? Tanto da pandemia atual, do coronavírus, quanto também alguns olhares históricos com relação a epidemias do passado, para que a gente possa entender melhor a situação que a gente está vivendo, principalmente no sentido de que ela não é assim tão inusitada, ela não é assim tão fora do comum. Na verdade, se nós olharmos ao longo da história, as epidemias, os impactos das doenças infecto-contagiosas foram absolutamente presentes em diversas sociedades, em diversos momentos. Na primeira aula do curso, na semana passada, nós estudamos muito o impacto histórico dessas epidemias, como é que elas influenciaram, por exemplo, no final da Idade Média, com a grande epidemia de peste bubônica, ou com a colonização das Américas, com aquelas epidemias que dizimaram os povos indígenas da região. E na aula de hoje, nós vamos olhar para as epidemias contemporâneas dos últimos 25 anos, tentar entender um pouco por que houve tantas epidemias, principalmente na Ásia-Pacífico, mas também na África, e o que, digamos, as epidemias de SARS ou de gripe aviária, gripe suína, podem nos ajudar a entender sobre o coronavírus. E também na primeira aula, nós discutimos alguns conceitos básicos para este curso, né? Como o conceito de epidemia, o conceito de pandemia. Epidemia, quando a gente tem um aumento muito grande do número de casos de uma certa doença, num determinado local geográfico, num determinado período de tempo. E a pandemia, que é uma epidemia que acontece em vários países, é uma epidemia de proporção internacional. E vimos também como que a instituição que tem a legitimidade para dizer que uma pandemia está acontecendo é a Organização Mundial da Saúde, ainda que ela o faça de maneiras que às vezes são um pouco controversas, né? Por razões políticas. Determinados governos preferiam que uma situação de emergência não fosse classificada como pandemia, né? Às vezes tem essas dificuldades. Na aula de hoje também a gente vai ter a entrada no curso da nossa assistente de ensino, que é a Luísa Chaves, aula do doutorado, né, de Relações Internacionais. Daqui a pouco a Luísa vai se apresentar e falar um pouco da trajetória dela e da pesquisa que ela está fazendo no doutorado. Eu acho, inclusive, que é uma pesquisa que ganhou todo um novo ângulo, né, toda uma nova importância, uma nova dinâmica com a pandemia, né, Luísa? Você está precisando de um tema muito contemporâneo, né, que está o tempo inteiro aí mostrando novos desdobramentos, né? Até de maneira que eu diria mais assustadora do que as nossas conversas iniciais sobre o teu tema de pesquisa. Então, daqui a pouco a Luísa falará do que ela está pesquisando, né, que tem essa relevância nova na pandemia. E, bom, na semana passada, eu tinha passado para vocês, como atividade assíncrona, vocês assistirem o vídeo do Bill Gates falando sobre a próxima pandemia, né? Que é um TED Talk dele, com 15 minutos, é um vídeo curto, e não sei quantos de vocês o viram, mas acho que para quem viu deve ter ficado uma sensação até angustiante, assim, caramba, esse cara previu tudo. É um vídeo de 2015, então tem vários anos já, mas ele previu exatamente o que iria acontecer agora com o coronavírus. Exatamente quais seriam as dinâmicas da pandemia atual. O que talvez ele não tivesse imaginado seria uma dificuldade tão grande das sociedades, inclusive no país natal dele, nos Estados Unidos, de reagir a essa pandemia com base em determinados princípios básicos da ciência, da medicina. E acho que ninguém previa isso. Acho que essa dificuldade está sendo uma marca muito grande da pandemia atual e chamando a nossa atenção para o seguinte: não basta ter a ciência, não basta ter a medicina, não basta ter a tecnologia. Você precisa também de sociedades que tenham determinadas estruturas sociais e políticas para poder colocar esses recursos em funcionamento. Se essas condições políticas não estiverem presentes, se o que estiver vigente em cada sociedade seja uma agenda anti-ciência, ou seja, a incapacidade da liderança social
em adotar as medidas necessárias, é como se não existisse também essa ciência, como se não existisse essa tecnologia. Ela também não vai fazer uma diferença positiva, ela também não vai ajudar em tudo isso. Bom, mas vamos começar a aula de hoje com um panorama das epidemias das décadas recentes. Décadas recentes, eu estou falando basicamente dos últimos 40 anos, de 1980 para cá. Bom, vocês são uma turma de graduação, muito jovens, né? Em geral, vocês nasceram dos anos 2000 em diante. Eu sei que para vocês os anos 90, para não dizer os anos 80, são um passado antigo, estão mais ou menos ali na época da peste bubônica, né? Ou da epidemia de Atenas na Guerra do Peloponeso. Mas para pessoas como eu, que são um pouco mais velhas, né? Os anos 80, na verdade, são memórias muito recentes. Então, o que eu vou dizer para vocês hoje é não só algo que é parte de uma história contemporânea, mas são também epidemias que fizeram parte do meu cotidiano de alguma maneira. Né? Se não ter conhecido pessoas que sofreram com essas doenças, pelo menos ter acompanhado o noticiário, ter visto o que estava acontecendo no mundo naquela época. E olhando em retrospectiva, a partir da nossa experiência com o coronavírus, também ficou muito evidente para mim de que esse filme da pandemia já estava correndo há muitos anos. Eu acho que eu fiquei muito mais surpreso com a pandemia do coronavírus do que eu deveria. Se eu tivesse prestado mais atenção na história recente, se eu tivesse visto melhor certos padrões, né, acho que eu teria identificado o quanto, na verdade, uma pandemia como essa que nós estamos vivendo era uma possibilidade bastante real, bastante grande, já há vários anos. Então, essa aula de hoje também é uma grande meia-culpa minha, no sentido de que, olha, todas as evidências estavam ali colocadas, né, para quem estivesse olhando esses dados, para quem estivesse analisando essas informações, estava aí muito forte essa perspectiva do que a gente está vivendo agora. Mas, enfim, então, desde 1980, a gente teve várias epidemias. Epidemia de AIDS, que realmente é global, ela se espalha por vários países, mas ela é particularmente forte e dura no Cone Sul da África. A epidemia do ebola, nos países da África Ocidental, países como Congo, como a Libéria, como Serra Leoa. A gripe aviária, a gripe suína, a epidemia de SARS, a epidemia de MERS no Oriente Médio, a epidemia de Zika aqui no Brasil, em 2016. A maior parte dessas epidemias se originou na África ou na Ásia. E como a gente vai ver, existem razões muito fortes para que elas tenham começado nessas regiões. E todas elas são zoonoses. Todas elas são doenças que se originaram a partir de outros animais e, a partir daí, contaminaram seres humanos também. São epidemias que vêm de macacos, de morcegos, de aves, de mosquitos. Isso não é uma novidade. A maior parte das doenças recentes são zoonoses e tem uma explicação para tudo isso. E tem uma relação também dessas epidemias dos últimos 40 anos com o que a gente está vendo agora com o coronavírus. Em grande medida, o coronavírus é simplesmente essa história num volume mais alto e numa abrangência geográfica maior. Bom, eu coloquei para ilustrar o slide, né, o cartaz de um filme que em inglês chama Contagion, em português se chama Epidemia, e que fala exatamente de uma situação como essa que a gente está vivendo agora, né? Uma pandemia que se espalha pelo mundo inteiro e como que os governos vão respondendo a isso. Acho que a diferença é que nesses filmes catástrofes, né, os Estados Unidos sempre assumem um papel de liderança no combate, né, às epidemias, ou às invasões alienígenas, ou aos ataques dos zumbis, ou o que quer que seja. E talvez o fato mais impactante dessa pandemia para as relações internacionais seja que a melhor resposta não veio dos Estados Unidos. É longe disso. A resposta americana é uma catástrofe com mais de 500 mil de mortos. A gente teve respostas muito melhores vindos de países asiáticos, a China, o Vietnã, em alguma medida o Japão, a Singapura, a Coreia do Sul,
e também de alguns países ocidentais, como a Nova Zelândia, que tiveram realmente uma resposta exemplar em termos de como combater a pandemia. E a gente vai ver também que não é um acaso que os países asiáticos tenham essa resposta melhor, mais equilibrada para a epidemia. Isso vem das experiências recentes deles, nesses últimos 40 anos, que foram experiências que estiveram ausentes no Ocidente. Então, quando você fizer um filme da pandemia atual, né, acho que os heróis não estarão na Casa Branca. Né? Não sei como é que vai ser, mas talvez seja ali um cientista chinês, uma líder política da Nova Zelândia, mas é uma outra narrativa, é uma outra maneira de se contar essa história. Bom, eu quero começar essa discussão passando para vocês um dado sobre urbanização. Ali no slide, a gente tem taxas de urbanização para várias populações diferentes, desde a década de 50. E eu queria começar chamando a atenção de vocês para essa linha em azul claro, que é a linha que está ali numa inclinação mais elevada. Essa linha em azul claro mostra a quantidade de pessoas nos países em desenvolvimento que passaram a morar em cidades. Olha como essa linha cresce de 1950 para cá. A contrapartida dela é a linha vermelha, que são as pessoas nos países em desenvolvimento que vivem na zona rural. Então, numa série de países e regiões do sul global, desde os anos 50, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, houve um fenômeno em larga escala do êxodo rural. Mais e mais pessoas saíram das zonas rurais, das fazendas, dos sítios, das aldeias e foram para as cidades. Isso aconteceu, sobretudo, na África, na Ásia e na América Latina. O caso chinês é o caso mais impressionante, né, pelo tamanho da população do país. E só na década de 2010, a maior parte da população chinesa passou a viver em cidades. Um país que foi majoritariamente rural, camponês, ao longo de seus 4.000 anos de história, pela primeira vez virou um país urbano. E o resultado disso foi global. Pela primeira vez na história humana, na década de 2010, a maior parte da humanidade passou a morar em cidades. Então, a gente está vivendo um momento de uma transição que realmente tem um caráter aí de mudança de época. Só que isso traz uma série de questões, de impactos ambientais, de impactos para a saúde pública. O primeiro deles é o seguinte: à medida que as cidades vão crescendo, elas passam a avançar sobre antigas regiões rurais. Regiões de fazenda, região de floresta, de bosque, regiões selvagens. E com isso, essas áreas que até há poucos anos atrás eram habitats de animais selvagens, se tornam áreas integradas nas grandes cidades. E com muita frequência o que acontece é que esses animais que antigamente viviam em isolamento nessas áreas selvagens passam a conviver de maneira muito mais frequente com seres humanos. Isso aumenta o risco de que eles possam ser transmissores de doenças. Às vezes você tem, por exemplo, um determinado vírus num desses animais que é transmitido para um ser humano, sofre uma mutação e aí passa a causar uma doença grave num ser humano. Aparentemente, foi exatamente o que aconteceu com o coronavírus. A gente não tem ainda 100% de certeza, mas aparentemente ele veio ou de morcegos ou de pangolins, passou para seres humanos e passou a causar essa síndrome respiratória extremamente grave que a gente está vendo aí, matando tantas pessoas mundo afora, aqui mesmo no Brasil, mais de 250 mil. Então, a urbanização crescente, esse avançar da humanidade sobre áreas selvagens está diretamente ligado com a expansão das zoonoses, com a criação dessas novas doenças nos últimos 40, 50 anos. E junto com essa urbanização, vem não só um problema desse aumento de zoonose, mas também uma série de questões aí ligadas a hábitos alimentares, né?
a nossa relação com os animais numa escala mesmo mais profunda. Então, em muitos países asiáticos, não só na China, existe o chamado wet market, o mercado úmido. Ele tem esse nome porque são lugares onde você compra animais e vegetais muito frescos, que acabaram de chegar da fazenda, e o chão deles, nesses mercados, costuma ser lavado toda noite, todo dia, por causa disso. Então, mercados úmidos, porque eles estão sempre sendo lavados. Isso é um hábito muito forte em países que acabaram de se urbanizar, que acabaram de se industrializar, onde a maior parte das pessoas ainda tem uma vivência camponesa ou tem uma memória da vida no campo muito forte. Não tem ainda tanto esse hábito, por exemplo, de você comprar comida congelada, depois você vai levar no micro-ondas e apertar ali alguns botões e teu jantar está pronto. Eles gostam de comprar o produto recém-chegado do campo, né? Em alguns casos até mesmo um animal vivo, né, no mercado, ele vai ser morto ali, vai ser levado para a casa das pessoas. Eu já contei para vocês que na minha infância isso existia no Brasil, aqui na Lapa, né, no centro do Rio de Janeiro. Não é que eu morasse no interior da Amazônia, numa comunidade ribeirinha, não, assim, isso acontecia aqui, né? Porque ainda era também um processo de urbanização muito recente. Você não comprava comida no shopping, né? Hoje é diferente. Mas para muitos países, em particular para a China, para países do Sudeste Asiático, esse hábito do mercado de produto fresco é muito forte. Isso na China é algo, inclusive, em termos do padrão de consumo, né? As pessoas fazem pequenas compras na China, várias vezes por semana, para ter o produto fresco ali. E isso, inclusive, está sendo auxiliado pela tecnologia. Os chineses abraçaram de uma maneira muito intensa essa tecnologia de compras online, de entregas online, que funcionam com uma logística impecável na China. Então, você pode, por exemplo, desembarcar numa estação de metrô, tem ali uma lojinha onde vende esse tipo de produto e tem a propaganda online. Você vai lá, escolhe o que você quer comprar, escaneia com o teu celular, paga ali mesmo, e dali a 1 ou 2 horas, quando você chegar em casa, vai vir o entregador levando aquela comida hiper fresca. Uma coisa muito forte do padrão de consumo do chinês, né? Agora, embora isso seja uma tradição, né, cultural, e a gente pode até argumentar que, do ponto de vista, né, da comida, é algo legal, isso tem um custo. Assim, mas aí, você já foi nesses mercados, assim, já comeu neles? Eu já, na África. Por exemplo, minha última viagem na África do Sul, eu fui num restaurante maravilhoso de lagosta, que você ia ali, escolhia a lagosta que você queria comer, estava viva ainda no aquário, e aí a equipe ia lá, matava a lagosta, cozinhava para você, e dali a meia hora estava no teu prato no restaurante. E é legal, é uma coisa super saborosa, realmente acho que você tem um ganho em termos, né, da qualidade do produto, mas isso aumenta também o risco das infecções. Isso aumenta também o risco de zoonoses, né? E provavelmente é isso que deve ter acontecido em Wuhan. Ainda é algo que está em discussão. A gente teve ali uma missão da Organização Mundial da Saúde, que acabou de voltar de Wuhan, e falou que, na verdade, o coronavírus não surgiu lá na cidade. Tem alguns indícios que ele pode ter ocorrido em outros lugares antes de estar em Wuhan, mas foi em Wuhan que ele se tornou ali mais evidente, mais forte. Tem um comentário interessante do Ronald aqui no chat, dizendo, puxa, ainda bem que eu sou vegano, né? Olha, o Ronald tem um ponto aí. Você tem hoje em dia muitas pessoas que estão se tornando veganas ou vegetarianas, né? Tanto por uma razão de predileção de comer vegetais, quanto por questões éticas, com a questão do consumo de carne. Seja porque elas discordam da maneira como os animais são tratados, nas grandes fazendas industriais, eles têm um processo ali que é uma coisa brutal, realmente, seja por preocupações dessas pessoas com relação ao meio ambiente. E tem um impacto muito grande para o aquecimento global das grandes criações de pecuária, inclusive no Brasil, por desmatamento, por emissões de gases, né? Eu acredito que a partir dessa pandemia também, a gente vai ter um certo número de pessoas que vão começar a se tornar veganas ou vegetarianas também por uma certa preocupação com relação à saúde pública. Eu mesmo, durante a pandemia, comecei a comer mais comida vegetariana, que é uma coisa que eu raramente fazia, ainda que, no meu caso, não por razões éticas, eu simplesmente queria variar um pouco o meu cardápio,
e ter uma alimentação um pouco mais saudável também, né? Mas eu tenho conhecido muitas pessoas que estão indo por essa área, né? A Mariana está comentando que em Natal, no Rio Grande do Norte, tem muitos restaurantes assim de frutos do mar, né? É verdade, a gente tem isso também no Brasil, em alguns lugares, não é uma coisa tão diferente da nossa realidade, né? O que eu acho que é importante frisar, porque tem muita gente, meu Deus, os chineses, olha o que eles fazem nos mercados deles. Olha, não, isso é uma coisa muito comum em vários países, inclusive até certo ponto aqui também para nós no Brasil, né? O Rafael está dizendo que em Macaé, onde ele mora, isso também aparece muito nos mercados de fruto do mar, né? Você acabou de ter ali os pescadores chegando e vendendo, né? É verdade. A gente vai ver isso em muitos lugares. Então, isso também acontece aqui no Brasil. Mas é claro que esse processo de urbanização acelerado ele está muito mais comum hoje na Ásia, na África, do que ele está na América Latina. É ali que a gente está vendo essas cidades se multiplicando de tamanho, é ali que a gente está vendo um avanço maior, né, da urbanização para esses lugares. Mas depois, quando nós tivermos a aula sobre as epidemias na história do Brasil, vocês vão ver que a urbanização brasileira também foi acompanhada por zoonoses, por epidemias, por febre amarela, por cólera, por dengue, e também está ligado nessa questão da expansão urbana para esses habitats selvagens. E aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro, isso foi particularmente forte, porque muito da geografia original do Rio de Janeiro eram pântanos, eram manguezais, né? A cidade foi crescendo por meio de aterros, né? E é claro que isso também significou uma nossa convivência muito intensa com os mosquitos que transmitem essas doenças, né? E demorou-se muito, né? A medicina, a ciência demorou muito para identificar esses mosquitos como os transmissores das doenças. Até muito recentemente, até o final do século XIX, se acreditava que essas doenças tinham outras origens, que elas eram uma questão ligada à qualidade do ar, por exemplo. Então, tudo isso também marca muito a nossa história aqui no Brasil. E, bom, junto com essa presença maior de populações, essa concentração maior de populações nas cidades, a gente tem também um aumento maior de conectividade. Peraí, tem uma pergunta do Guilherme aqui no chat. Espera aí. O Guilherme está perguntando como é que essa transição acelerada dos chineses, né, da zona rural para as cidades, foi acompanhado talvez por uma flexibilização da lei de proteção à vida selvagem, permitindo que esses animais fossem passíveis de comercialização, para ajudar a combater a fome, ajudar em mais oportunidades de alimentos, né? Isso tem a ver também, né? Quer dizer, você tem ali na China, historicamente, uma população de origem camponesa que vivia muito próximo da linha de subsistência, que com o tempo também foi comendo, né, adquirindo um regime alimentar muito variado, muito diversificado, e com uma legislação ambiental que ainda é bastante frouxa na comparação com o que ela é em países como o Brasil ou com países desenvolvidos. Assim, agora, depois da pandemia, é que o governo chinês começou a apertar um pouco mais essas leis, proibindo a comercialização de várias espécies para fins alimentares, restringindo muito o que você pode comprar e vender de animal selvagem. Mas, historicamente, é um problema na China. E aí não só para alimentação, né? Você tem, por exemplo, muito uso de animal selvagem na medicina. Eu, por exemplo, em Hong Kong, quando eu fui para lá há alguns anos, eu vi uma rua inteira só de lojas de ninho de pássaro, porque isso é usado na medicina, porque isso tem na medicina tradicional chinesa, porque isso tem usos afrodisíacos, né, para as pessoas na China. Então, por uma razão ou outra, tem um nível muito maior do comércio de animais selvagens do que a gente vê num país como o Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, não só para alimentação, mas também para esses outros fins, né? Inclusive, em alguns países, tem um problema grave de tráfico de animais selvagens para a China, por causa desses vários usos. A Vitória está chamando a atenção para que no Rio ainda tem muitos aviários, né, onde você pode comprar o frango vivo, ele é abatido e depois é usado para consumo. Olha, na minha época de criança, você via isso ainda no centro do Rio. Hoje em dia, não mais. Deve ter vários bairros onde você ainda encontra, né? A Vitória está fazendo uma relação ali com áreas da cidade onde você tem uma concentração de pessoas vindas do Nordeste, né? Pessoas que vieram de pequenas aldeias, pequenos vilarejos no Nordeste,
e que ainda estão, né, nessa adaptação com a vida urbana, né? Essa história acontece no mundo inteiro, né? Os hábitos alimentares das pessoas vão mudando gradativamente ao longo do tempo. Eu sei que se alguns de vocês são vegetarianos ou veganos, isso provavelmente será um choque para a família de vocês. Por exemplo, alguém como eu viveu a hiperinflação, teve momentos na hiperinflação que a gente não conseguia comer carne vermelha, porque não tinha carne no mercado. Eu fiquei 1 ano sem comer carne de boi, por exemplo. Então, assim, a possibilidade de alguém abrir mão voluntariamente desse tipo de dieta ainda é algo que, às vezes, nos estranha um pouco, nos espanta um pouco, porque nós viemos de uma situação de escassez muito maior. Aliás, esse também é o caso na China, né? Quer dizer, na verdade, no momento de maior pobreza na história chinesa, comer carne era algo raro. A dieta normal era a dieta do arroz, alguns legumes, a carne estava ali para algumas ocasiões especiais. Então, essa China mais próspera, dos anos 70 em diante, é também uma China onde se come mais carne, onde se come mais porco, onde se come mais frango. Isso alterou, inclusive, o padrão do comércio global. Mas, como vocês sabem, o produto que o Brasil mais exporta para a China é a soja, porque essa soja é usada como ração animal na China. Ela é usada para alimentação de porcos, para alimentação de frangos, né? Agora, ao contrário também de um certo imaginário nosso, de que as pessoas comem gafanhoto, não sei o que na China, realmente, a carne básica da dieta chinesa é a carne de porco. Quando o chinês fala carne, está implícito que é a carne de porco. Aliás, na Ásia como um todo. Eles comem também frango, embora não na mesma escala que o porco. Nas regiões mais marítimas se come bastante peixe também. Mas, por exemplo, carne de boi na China é algo raro. Não é algo que faz muito parte da dieta deles. Aliás, em nenhum país da Ásia, por questões ligadas ao uso da terra, né? O boi consome muita água, não é uma coisa... Os chineses até têm alguns tipos de boi, mais parecido com búfalos, mas que eles usam como animal de tração nas fazendas, né? Para carregar o arado e tal. Não é tanto um animal de comida, de estar ali no prato. Mas, enfim, esse mundo mais urbano, de grandes populações nas cidades, significa também mais pessoas vivendo num espaço mais apertado. A concentração populacional é menor. Eu comentava com vocês na aula passada que a Amazônia reúne várias condições também para a gente ter a possibilidade de epidemias, de zoonoses. Só que a Amazônia é uma área de população dispersa. Onde você tem concentração populacional na Amazônia? Nas grandes cidades, como Manaus e Belém. E a gente está vendo a tragédia que virou a pandemia em Manaus. Isso não é por acaso. Inclusive, dando origem a uma nova variante do coronavírus. Eu estava lendo agora de manhã as notícias no Estadão, no estado de São Paulo. Se descobriu que a carga viral dessa variante brasileira é enorme. É 20 vezes maior do que a variante original e muito mais contagiosa. Agora, vocês imaginem uma variante como essa aparecendo numa grande cidade. Pense numa cidade como Nova York. Você tem ali uma enorme densidade populacional, uma das maiores do mundo. Não é por acaso que Nova York virou também um dos epicentros globais da pandemia. Muita gente junta num espaço físico pequeno, muita gente circulando no transporte público, pessoas de vários países. Então, você tem uma densidade populacional maior e uma conectividade maior também. Na economia global mais aberta, mais integrada que nós temos hoje em dia, o número de viagens internacionais é muito maior. Não foi por acaso que esse vírus se espalhou tão rápido da China para o mundo inteiro. A peste bubônica levou mais de 10 anos de ir da Ásia para a Europa. O coronavírus fez isso em algumas semanas. A própria rapidez, né, com que esse vírus saiu da China para outros lugares, se a gente fizer a comparação da China de 20 anos atrás, né, da epidemia de SARS, a China hoje é muito mais conectada no mundo. E a cidade de Wuhan, né, vocês estão vendo ali o mapa que eu botei no slide, ela é um hub, né? Ela é um centro regional onde se encontram várias linhas de trem, rodovias, ela tem um aeroporto muito movimentado, quer dizer, ela conecta várias partes da China a vários países. Então, também não é por acaso que ela virou ali um centro de propagação da doença.
Agora, os chineses foram muito habilidosos em grande medida, em restringir a pandemia a Wuhan. A Wuhan é uma cidade enorme, ela tem 11 milhões de habitantes, mas Pequim, Xangai, tem mais de 20 milhões. Se essa epidemia tivesse chegado em Xangai com força, ele teria tido uma hectacombe ali. Ia ser como Nova York. Então, não é por acaso também que a gente está vendo esses cenários em que as grandes cidades se tornam um cenário de desastre humanitário. Não é simplesmente porque mora mais gente lá, e também porque essa concentração populacional, essa densidade populacional é maior. Isso facilita a disseminação do vírus, né? Isso facilita uma infecção maior. E quando você tem, claro, essas cidades muito conectadas numa malha ferroviária ou num sistema ali de transportes globais, tudo isso fica ainda mais forte. Agora, cada uma dessas epidemias que eu estou discutindo com vocês, ela tem determinados fatores que vão dizer para a gente se elas oferecem maior ou menor risco. Então, por exemplo, o quanto cada uma dessas doenças é infecciosa. O quão fácil é que ela seja transmitida de um ser humano para outro. Como é que elas se espalham? E elas se espalham, digamos, pelo ar, né, como em geral acontece com o coronavírus, ou ela é uma doença sexualmente transmissível, como é com a AIDS? Qual é a letalidade dela? Você pode ter uma doença que seja muito fácil de espalhar, como é a gripe normal, mas que não cause uma morte muito, muito grande, que não mate muita gente. Ou ela pode ser uma doença como o ebola, que tinha uma letalidade terrível, dependendo da variante, 70% das pessoas que contraíam o ebola morriam, mas ela não é assim tão infecciosa. Você tem que ter um contato ali muito próximo com a pessoa para realmente ser infectado. O problema de uma doença como essa, né, como a Covid-19, é porque ela é muito infecciosa e ela tem um grau de letalidade que é também expressivo. Então, ela é uma combinação brutal. E aquela combinação, vocês veem, por exemplo, no vídeo do Bill Gates, e que outras pessoas também estavam alertando, que mais cedo ou mais tarde a gente ia encontrar um vírus com essa característica, que fosse altamente contagioso e altamente letal também. É exatamente o que está acontecendo agora. E uma outra pergunta importante é como é que se trata essa doença. Tem maneiras de se precaver, tem maneiras de curar essa doença, e como são as medidas que a gente pode implementar para combater esses vírus. Então, por exemplo, essa foto que está no slide é a epidemia de ebola. Então, você vê ali que tem uma necessidade de uma roupa protetora muito forte, porque o nível ali de letalidade do ebola é monstruoso. Não é tanto o caso do coronavírus. Basta a gente usar uma máscara. Se botar um pedaço de pano cobrindo a tua boca e o teu nariz. Não é nada de muito que demanda um esforço muito grande. Mas o que a gente está vendo é que mesmo esse gesto banal, mesmo esse gesto simples, encontra muita resistência. Agora, vocês imaginem, então, quando a gente fala de uma epidemia que é sexualmente transmissível, como é a AIDS ou como foi a sífilis, que exige, por exemplo, que você use um preservativo, ou que você mude os teus hábitos íntimos com relação à tua sexualidade. É muito pior. É muito mais difícil de combater, é muito mais difícil de ter ali o tratamento adequado. Então, assim, o resumo desse meu argumento para vocês é o seguinte: em muitos casos, combater essas epidemias não é tanto um problema de ciência ou de medicina e acaba sendo muito mais um problema social ou político. O que as pessoas precisam fazer, que hábitos elas precisam mudar para poder enfrentar aquela doença. E como é difícil mudar hábito, né? O ser humano é uma criatura de hábitos. A gente se prende a determinadas rotinas e para sair delas, para mudar um pouquinho cada uma delas, é incrivelmente difícil. Né? Mesmo que seja algo tão trivial quanto, olha, eu vou botar aqui uma máscara. E o que a gente está vendo é que quando você tem uma situação
em que determinadas lideranças sociais e políticas falem contra essas medidas, a adesão da população se torna ainda menor. Então, quando você tem, por exemplo, líderes religiosos ou prefeitos, governadores, presidentes, empresários, o que seja, dizendo não faça isolamento, vai trabalhar, vai para a escola, você tem que estar na rua, isso fragiliza muito uma base social que já é fraca, no sentido de se ter essa reação à pandemia. E, na verdade, mesmo em países onde você tem uma liderança política muito comprometida com essa questão da pandemia, como, digamos, a Alemanha, né, a gente está vendo manifestações das pessoas contra o isolamento social. Ou nem manifestações, por exemplo, ontem teve semana passada, um grande público num jogo de futebol. Isso é muito complicado. Isso aumenta muito a possibilidade de que aquele evento seja um grande difusor, que muita gente tenha se contaminado. Bom, antes de entrar na Ásia, Luísa, eu vou passar agora a palavra para você, para que você se apresente e fale um pouco da tua pesquisa de doutorado, o que você tem lido a respeito, o que você está refletindo e da relação de tudo isso com o cenário que a gente está vivendo agora na pandemia. Olá, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Luísa, sou orientanda do Maurício no doutorado. Quase fui no mestrado, mas no doutorado foi. Eu já sou aluna do PPGRI desde o mestrado e pesquisava migração, né? Eu até acho curioso a gente falar sobre pandemias e tal, porque o turismo é um vetor muito importante. E quando eu lia sobre argumentos anti-migração, todo mundo falava muito dessa questão sanitária para a migração, quando, na verdade, o turismo é um vetor muito mais significativo, né? Porque o imigrante não fica indo e voltando, ele fica ali estático. Então. Mas, enfim, eu pesquiso agora processos eleitorais, especificamente processos de eleição do presidente Bolsonaro e o processo de eleição do ex-presidente Donald Trump, né, uma perspectiva comparada desses dois processos, com, né, uma luz dessa questão do uso das informações e das tecnologias como um promotor de ideologias e de mensagem eleitoral, que é o ponto de partida de semelhança entre esses dois políticos, né, que tem algumas semelhanças, tem um perfil bastante semelhante, né, inclusive no caso, o Bolsonaro ele tem algumas estratégias, né, ele repete muitas estratégias do Donald Trump, e eles têm como esse uso extensivo das redes sociais, então eu tenho pesquisado isso, eu pretendo focar mais especificamente no YouTube, né, como a principal plataforma que eu vou analisar, mas é uma pesquisa que envolve tecnologia, que envolve o quanto a tecnologia vai afetar o comportamento eleitoral e a solidez da democracia, e como essa ideologia pode ser um promotor dessas ideologias ou dessa... Estava até lendo sobre isso hoje, né, de um mundo meio que pós-ideológico, né, porque parece que você não tem ideologia nenhuma, né, estava até refletindo hoje sobre uns textos que eu estava lendo. E hoje eu estava revendo, né, porque eu estou começando a organizar o projeto para o início do ano, e eu estava lendo um texto que eu li do Morozov, que ele fala sobre... A base da teoria dele é justamente um pouco isso que você falou no início da aula, e eu acho que tem a ver com essa questão da pandemia, que ele fala que a tecnologia não é o problema é a sociedade que era a base para aquele processo tecnológico. Você falou sobre as pandemias, como elas se expandem, e não importa se você tem tecnologia, se você tem uma base que não leva isso em consideração. Então, acho que esse comportamento eleitoral frente à pandemia, esse comportamento eleitoral e o comportamento desses políticos frente à pandemia tem muito em comum, porque tem um pouco da utilização de ferramentas de comunicação que desinformam, né, bastante, mas que têm um objetivo maior de benefício próprio e que se utilizam do que nós temos de pior na sociedade, né, basicamente isso. Então, minha pesquisa é essa maravilha, super agradável de se estudar no momento atual. Cada vez eu vou lendo, eu vou ficando mais triste. Atual, né? A gente ainda não conversou muito sobre isso para a tua pesquisa, né? Mas já compartilhando aqui algumas reflexões, né? Muito do que a Luísa está estudando é o papel dos youtubers na eleição do Bolsonaro e do Trump.
E como essa maneira de se comunicar politicamente foi importante na vitória deles. Como criou ali um mecanismo de comunicação alternativo à grande imprensa, que nunca apoiou muito nenhum deles dois, né? E como esses instrumentos, como essas novas mídias, né, são bem-sucedidos em mobilizar os eleitores e, e fazer com que eles confiem na informação que eles estão recebendo por esses meios, ao mesmo tempo que eles desconfiam daquilo que está no jornal, do que está na televisão, do que eles estão ouvindo numa mídia comercial mais estabelecida. Isso funcionou não só na eleição, né, dos dois presidentes, como também agora, durante a pandemia. Quer dizer, isso é parte, na verdade, de toda uma série de debates sobre os populismos dos últimos anos, como eles são uma rebelião da população contra os especialistas. E é claro que um médico, um cientista, é um especialista. E com muita frequência ele é alguém que está dizendo coisas que vão contra uma determinada tradição popular. Disse, olha, não adianta você comer tal comida ou fazer tal e tal coisa, porque você vai se contaminar da mesma maneira. O que você tem que fazer é tomar tais e tais medidas preventivas. Ou você tem que tomar tal e tal remédio, tal e tal vacina. E muitas vezes esses canais alternativos no YouTube, no WhatsApp, nas redes sociais, o que seja, né, eles estão servindo de veículo para campanhas de desinformação, para campanhas que vão contra as melhores práticas científicas. Isso ganhou um peso de vida e de morte na pandemia. E, Maurício, assim, a gente, quando começou a pensar nessa minha tese, a gente estava falando sobre a erosão do processo democrático. Acho que a gente nunca tinha parado para pensar que isso ia ter essa dimensão, né? Eu nunca pensei um dos primeiros livros que eu li, foi até você que mandou ler, foi aquele Como Morrem as Democracias. E a tese, a síntese, é a ideia de como esse discurso populista ele pode erodir as instituições, no caso da democracia. Só que ele é tão corrosivo que ele também está erodindo as instituições, ou qualquer tipo de instituição, inclusive instituições de saúde, a universidade, a pesquisa, a ciência, tudo em nome de análise, né, ela está muito voltada para instituições como o Congresso, o Judiciário, a mídia, um pouco as universidades, porque os populistas sempre têm muito problema com a universidade, mundo afora, mas não se tinha entrado ainda nesse debate mais amplo da ciência, porque ninguém esperava que a gente fosse se deparar com uma situação como essa, né, de pandemia, mas, novamente, né, a gente devia ter ligado as peças do quebra-cabeça. Se tem um discurso tão forte anti-ciência, anti-especialistas por parte dos populistas contemporâneos, como é que eles iriam responder a uma emergência de saúde pública? E não por acaso... que eu acho que a nossa ideia é que numa situação de emergência dessa, a ciência ia prevalecer. No início, pelo menos, eu achava isso. As pessoas também, inclusive aqui no Brasil, assim, eu acreditava que a gente teria que uma hora ia... Exato, né? Antes-quarentena, durante alguns dias, algumas semanas, mas que depois o governo federal voltaria atrás, né? E mesmo esse discurso anti-vacina, né? Claro que com todas as contradições, né? Então você vê, por exemplo, que a mãe do presidente foi vacinada, inclusive aparentemente com a vacina chinesa, né? E que vários de seus apoiadores nas redes sociais também mudaram de ideia e agora estão se vacinando. Mesma coisa com o Trump. E aí o que a Luísa comentou, mas será que é uma ideologia? Ou será que é uma coisa que vai com o vento, né? Que a cada momento você tem um discurso diferente? É isso que eu quero falar com você do meu pensamento. Tive uma ideia que depois a gente conversa. Pois é, assim, a realidade está nos desafiando, né, Luísa? A realidade está fazendo a gente correr atrás disso. Eu tava super pensando numa ideologia, tipo, uma reedição do fascismo 2.0, mas eu acho que não é nada disso. Eu acho que é uma não ideologia, tipo, é uma outra parada. Talvez mais perigosa ainda, assim, sabe? Eu acho que é algo muito mais fluido. Tanto na economia quanto na questão da saúde pública, né? O que vai mudando muito mais ao longo das circunstâncias, né? Agora, o que a gente está vendo é que essa rejeição populista à ciência teve um resultado devastador. E os 5 países em que mais morreu gente nessa pandemia até agora, Estados Unidos, Brasil, México, Índia e Reino Unido, são todos países governados por populistas. Às vezes uma pegada mais conservadora, às vezes um populismo de esquerda, como é o caso do México, mas que tem em comum essa rejeição às elites, a um conhecimento especializado. E aí há um contraste
inclusive com a maneira como regimes autoritários, como a China, como o Vietnã, responderam à pandemia de uma maneira muito mais bem-sucedida. O que é muito tema das nossas próximas semanas, né? A gente vai ver um pouco essa comparação em vários países, ver a China, ver os Estados Unidos, o papel que as teorias da conspiração têm desempenhado, né, nesses fracassos pandêmicos. Mas agora, pegando aqui para a Ásia, então eu comentei com vocês que nesses últimos 25 anos, a Ásia foi o local de origem de várias epidemias, da gripe aviária, da gripe suína, do SARS. Só que, em grande medida, essas epidemias se restringiram à própria Ásia. À China, ao Japão, ao Vietnã, elas não passaram para outros continentes. Essas doenças não eram tão contagiosas quanto é o coronavírus, e esses governos conseguiram responder a essas epidemias de uma maneira razoavelmente eficiente. A gente conta os mortos dessas epidemias em centenas ou em alguns poucos milhares. É diferente agora do coronavírus, onde já estamos entrando na casa de milhão, né? Já passamos da casa do milhão. Então, é muito mais grave, né? Uma outra escala de comparação. Mas o meu ponto para vocês é que, nesses últimos 25 anos, os diversos governos da Ásia e as populações dos países asiáticos aprenderam o que é uma epidemia, ou reaprenderam, né? Então, você teve ali toda uma série de lições que foram incorporadas aos ministérios da saúde, às autoridades governamentais e à própria população. Eu conto algumas anedotas para vocês desse meu convívio na pandemia que vai ajudar a explicar isso. Por exemplo, a minha professora de mandarim começou a usar máscara em fevereiro. Em fevereiro de 2020, naquele período muito remoto no tempo, né, ninguém usava máscara no Brasil. Ela tinha acabado de voltar da China, ela já tinha feito uma quarentena na própria China, voltou para cá e fez uma auto-quarentena de 2 semanas para evitar o risco de contaminar alguém. E na nossa última aula presencial, antes do isolamento começar aqui no Brasil, ela deu aula de máscara. E a gente até, puxa, professora, mas o que houve e tal? E ela falou, não, a orientação do governo chinês, por meio da embaixada, dos consulados, é que todos os cidadãos chineses têm que usar máscara. E o chinês é obediente, o governo mandou, eles vão lá e cumprem. Né? Mas também porque eles já tinham vivido essa experiência de epidemias anteriores, eles sabiam que era para valer. E nos primeiros 10 minutos de aula, eu estranhei muito ela estar de máscara, tinha alguma dificuldade em ouvi-la, mas depois de 10, 15 minutos, absolutamente normal, absolutamente tranquilo, a gente se adaptou muito rapidamente aqui. E estamos aí há mais de um ano já, só com aulas online no meu curso de mandarim. Outra situação, em novembro, já um período, naquele intervalo entre as ondas da pandemia, né, que o número de casos tinha diminuído aqui no Rio, eu fui almoçar com diplomatas japoneses. Né? Esses encontros periódicos que a gente tem para conversar sobre a conjuntura política brasileira, eles queriam ouvir algumas análises sobre as eleições municipais e tal. E a gente estava num restaurante na Marina da Glória, ao ar livre, que a gente escolheu por causa disso. E as pessoas estavam muito relaxadas, muito tranquilas, muita gente chegando sem máscara. E esses diplomatas viraram para mim e falaram assim, puxa, nem parece que a gente está numa pandemia. E eles comentaram que no Japão as pessoas usam máscara há mais de 20 anos, por causa dessas várias epidemias que aconteceram na Ásia. Então já é uma coisa normal. Então o governo, olha, você a partir de hoje você tem que usar a tua máscara, tranquilo. Não é uma coisa polêmica, não é uma coisa controversa. A gente tem um ex-aluno do PPGRI, do nosso mestrado em Relações Internacionais, o Thiago Matos, que está vivendo na Coreia do Sul, né, trabalhando na Embaixada Brasileira em Seul. E o Thiago, eu tenho conversado muito com ele na pandemia, e ele conta que na Coreia do Sul, se você sai na rua sem máscara, as outras pessoas começam a olhar torto para você, com uma expressão agressiva, e que mais cedo ou mais tarde alguém vai te abordar e vai te questionar. Por que você está sem máscara? Porque você é visto como alguém que está colocando em risco a população como um todo, a sociedade como um todo. Você tem um nível de coesão social muito forte com relação à necessidade de medidas de isolamento. Então, uma população que já se habituou a usar máscara, a fazer quarentena, né? Um governo que já aprendeu a fazer isso,
Até numa reunião que eu tive também ali no meados do ano passado, com colegas da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e eles estavam comentando como é que estão sendo as aulas online, como é que os alunos estão se adaptando ou não. E eles me disseram que quem estava melhor adaptado eram os alunos asiáticos da universidade. Que eles até brincavam com os colegas de outras nacionalidades, de outras regiões, dizendo assim, olha, vocês acham difícil fazer quarentena agora? Imagina 20 anos atrás, quando não tinha Netflix, quando não tinha rede social, quando não tinha smartphone. Né? E eles têm um ponto, né? Quer dizer, hoje em dia, você tem uma série de recursos tecnológicos que, claro, eu não quero diminuir o peso psicológico, emocional que é a gente estar no isolamento social. Mas, olha, vamos e venhamos, fazer isolamento social, podendo ver filmes do mundo inteiro, ler os livros que você quiser, jogar jogos de videogame pela internet, é outra coisa, né? Você tem muitas maneiras de combater o tédio, você tem muitas maneiras de ocupar o seu tempo, que eram recursos que, evidentemente, não existiam há 20 anos atrás, e muito menos naquelas epidemias do passado, né? Lá no século XVI, ou na Idade Média, ou o que fosse. Mas, ainda assim, dizer, o diferencial realmente dos países asiáticos é essa experiência, e como essa experiência gerou um outro nível de consenso social que a gente não tem aqui no Brasil. A Vitória estava comentando aqui no chat que no Brasil, se você mandar a pessoa, pedir para a pessoa usar a máscara, provavelmente você vai receber uma resposta agressiva, né? Cuida da tua vida, isso aqui é minha liberdade e tal. Mas isso é um traço geral da cultura brasileira, né? Em que a gente tem dificuldade no Brasil em aceitar que as regras valem para todo mundo. Isso para qualquer coisa. Pode ser para usar máscara, pode ser para respeitar as leis, pode ser na maneira como se dirige no Brasil, né, no modo como o trânsito aqui funciona. Uma dificuldade muito grande de ter esse consenso social com relação a todo mundo ter que seguir a regra. E é a nossa história, né? Nós temos uma sociedade muito desigual, muito cheia de privilégios, com várias castas, várias corporações, cada uma tentando ali obter o seu benefício às custas dos demais. Isso está se manifestando também na pandemia, não só no Brasil, em outros países da América Latina. A gente tem, por exemplo, um escândalo hoje em muitos países da região sobre políticos furando a fila da vacinação. No Peru, no Equador, na Argentina. Depois, nas aulas sobre a América Latina, a gente vai falar disso em mais detalhes. Mas é um modo como essa nossa sociedade muito desigual na região se manifesta também na hora de combater uma pandemia. E, claro, a gente tem um discurso negacionista que é muito mais forte no Brasil do que ele é em qualquer país da Ásia ou na maior parte dos países da Europa. Ainda que esse discurso também esteja presente lá. Né? Você olha, por exemplo, um país como a França, o movimento anti-vacina na França está gigantesco, um negócio impressionante. E a França não tem um governo populista. Ela tem um movimento populista forte dentro do país, mas não está no governo. Mas, mesmo assim, ele está muito presente na sociedade. Então, assim, para colocar isso de uma outra perspectiva, né, a grande diferença nessa pandemia não é entre direita e esquerda e não é sequer entre democracia e ditadura. O que faz a diferença positiva ou negativa na resposta dos governos e das sociedades à pandemia é se você tem ali um certo consenso político sobre seguir a ciência, sobre seguir as orientações médicas, ou se você tem a força desse discurso populista, negacionista, que está questionando sempre os especialistas, com esse mecanismo de desinformação muito forte. Então, esse novo cenário que a gente está vendo no mundo hoje, que não se aplica só à pandemia, né? Ele está presente também para muitas outras questões, mas que a gente está vendo agora como uma questão de vida e morte ao longo da pandemia. Bom, na primeira aula, eu havia mencionado também para vocês, de passagem, que todas essas grandes epidemias históricas estão associadas de maneira inseparável do racismo ou de outras formas de discriminação religiosa, cultural, o que seja. Sempre que acontece uma grande epidemia, sempre que acontece uma grande emergência de saúde pública, há uma fortíssima tendência em culpar um determinado grupo, e que, em geral, vai ser um grupo minoritário, uma minoria étnica, uma minoria religiosa, de culpar esse grupo por aquela doença.
de culpar esse grupo por aquela sociedade, pelo cenário difícil que aquela sociedade está enfrentando. Então, por exemplo, eu comentei com vocês que na epidemia de peste bubônica na Europa, houve muitos massacres das comunidades judaicas nas grandes cidades europeias, porque o discurso de fake news da época é que essas comunidades é que tinham levado a doença para aquelas cidades. Em outros momentos, como, por exemplo, na epidemia de AIDS, nos anos 80, 90, vocês imaginem isso, né? Uma doença sexualmente transmissível e que, num primeiro momento, estava muito identificada com a comunidade LGBT. Houve ali uma estigmatização brutal das pessoas que eram contaminadas com o vírus do HIV, que desenvolviam a AIDS. Inclusive de um discurso moral, né? De dizer, olha, vocês estão doentes porque vocês levavam uma vida imoral, porque vocês faziam coisas que não eram adequadas. Vocês são culpados dessa doença, é um castigo de Deus para vocês. É um estigma muito pesado, que até hoje não foi completamente removido. Ou, num caso, por exemplo, como a epidemia de ebola, né, que está ali na África Ocidental. Então, muito essa questão, vamos culpar os africanos, ou vamos tratar qualquer imigrante africano, qualquer refugiado africano, como a fonte potencial de doença. Né? O que a Luísa lembrava ali da pesquisa dela do mestrado, né? Como que o refugiado, o imigrante, muitas vezes vai ser identificado também como um problema de saúde pública, também como uma pessoa que pode estar sendo aí a portadora de um vírus, de uma doença. Então, isso cria uma série de desafios extras para enfrentar essas pandemias, no sentido de que não basta você ter meramente uma ação, digamos, médica, sanitária, de você tentar desenvolver uma vacina, de você promover uma política de isolamento social, de quarentena, ou de tentar rastrear os casos, né, das pessoas infectadas, coisas assim. Você precisa também de algum tipo de política pública para combater essa discriminação, ou para evitar que ela vire um problema. Por exemplo, na pandemia atual, algo que os chineses têm comentado muito comigo, quando a gente conversa sobre o coronavírus aqui no Brasil, é um medo deles de que a pandemia virasse o estopim para massacres ou para violência em massa contra a comunidade chinesa no Brasil. Se tivesse, por exemplo, ataques à embaixada, ao consulado, a depredação de lojas. Infelizmente, isso não aconteceu. Você teve alguns casos sobre algumas cenas de violência individual e tal, mas nada que tivesse virado violência coletiva. Mas é um risco. Isso pode acontecer. Em particular, quando você tem lideranças políticas dizendo que o coronavírus é um vírus chinês. Inclusive, teorias da conspiração de que os chineses inventaram o vírus no laboratório, ou que criaram o vírus para vender vacina. Tudo isso vai ganhando força. E, olha, muitos massacres no passado aconteceram por visões parecidas com essa, por discursos semelhantes a esse. E não é por acaso também, como a gente vai ver na próxima aula, que a reação chinesa à pandemia tem sido muito forte. A diplomacia chinesa tem atuado de maneira muito dura para combater esse tipo de discurso, inclusive por meio dos seus embaixadores, né, deles irem para as redes sociais ou para a imprensa nos países onde eles servem, questionar lideranças políticas, questionar lideranças sociais que estejam lidando com tudo isso. A Dora está fazendo um comentário aqui no chat que tem uma série na Netflix sobre essa questão da epidemia de AIDS, falando dessa questão da discriminação, que chama Pose. É verdade, e tem alguns filmes também. Até a atividade assíncrona que eu vou passar para vocês nessa aula é ver um filme sobre a epidemia de AIDS. E eu vou comentar com vocês um pouco desses filmes, que são muito bons, são muito bonitos. E vocês vão ver que são filmes, às vezes, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, mas eles acabam, de alguma maneira, também falando sobre o que a gente está vivendo agora. Agora, qual é a diferença principal da AIDS para o coronavírus? Bom, tem várias, né? Primeiro que a AIDS é sexualmente transmissível. É diferente do caso do coronavírus, né? Que é uma coisa muito mais
da saliva, né, do ar, né? Que, claro, também, se você tiver relações com alguém que está infectado com coronavírus, né, você vai ter uma chance muito grande de se contaminar. Mas a AIDS é só sexualmente transmissível ou pela transfusão de sangue. Então, ela envolvia comportamentos muito íntimos, né, e que geram ali um tipo de reação também muito mais complicada, muito mais difícil. E a AIDS até hoje não tem cura. Você tem tratamentos que estão permitindo as pessoas viverem muitos anos com HIV e viverem uma vida relativamente saudável, né, produtiva, o que era uma coisa que não existia no início, não se entendia muito bem ainda, né, como é que a AIDS funcionava. E ao passo que com o coronavírus, em menos de um ano, se desenvolveram várias vacinas, não só uma, mas várias vacinas. Então, o quanto a ciência avançou. E, na verdade, o quanto a AIDS foi importante para tudo isso, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tem um comentário aqui do Dante, no chat, de que uma repórter negacionista na China foi presa, né, no país, porque ela estava invadindo o hospital, fazendo propaganda anti-vacinação e tal. Agora, bom, Dante, cuidado, eu não sei o detalhe do caso dela, mas assim, não existe uma suposta falta de liberdade de expressão na China. Existe uma falta de liberdade de expressão na China. Brutal, muito grande. É um dos países mais autoritários do mundo e onde a imprensa é rigidamente controlada. E essa repressão política na China foi muito utilizada durante a pandemia, inclusive para se combater o trabalho de médicos que, nas semanas iniciais, estavam tentando chamar a atenção do próprio governo chinês ou da comunidade internacional para o que estava acontecendo na China. E isso foi ruim, isso foi muito prejudicial. O governo central da China demorou algumas semanas cruciais para realmente compreender o que estava acontecendo em Wuhan. E aí sim, quando o Estado chinês tomou a decisão de que, olha, é uma pandemia, vamos isolar e vamos combater, aí todos os recursos do governo foram mobilizados para isso, né? Mas houve ali uma perda crucial de várias semanas, em que se tivesse tomado essa decisão, poderia-se talvez ter tido uma outra história na difusão global da pandemia. Ela poderia ter sido controlada talvez antes, poderia não ter virado uma pandemia, ter se restrito ali apenas a própria China, alguns países vizinhos, né? Então, assim, a liberdade de expressão é um valor muito importante no combate a uma epidemia, no combate à doença, inclusive para se enfrentar essa discriminação. Você tem a possibilidade de uma circulação maior de informações, de uma maneira maior de entender ali o problema, né? A dificuldade que a gente está vivendo em vários países, inclusive no Brasil, é porque muitas vezes a liberdade de expressão que nós temos aqui acaba se tornando ela mesma um fator de difusão de desinformação. Então, é a pesquisa da Luísa com os youtubers, mas é o que está acontecendo também em alguns casos no Brasil, com jornais e com televisão, onde você tem alguns casos de colunistas em jornais, ou de emissoras de TV, ou de emissoras de rádio, que desde o início da pandemia estão difundindo um discurso negacionista. As redes sociais agora estão reagindo de maneira mais dura a isso. Em alguns casos, até tirando do ar contas do YouTube, contas do Twitter, porque elas estavam colocando ali no ar material que estava colocando em risco a vida de muitas pessoas. Mas, por exemplo, na semana passada, houve uma decisão de grandes jornais brasileiros de publicar um anúncio de médicos negacionistas, que estavam colocando ali a defesa de um protocolo contra o coronavírus que já se sabe cientificamente que não funciona. Claro, os anúncios foram pagos, né? Mas, assim, foi ético dos jornais terem aceitado esse tipo de propaganda? Quando você tem ali todo o noticiário que está dizendo que aquilo ali não funciona, são questões éticas importantes, são debates éticos importantes. E quando você tem isso acontecendo dentro também da grande imprensa, é claro que isso deixa o leitor ainda mais confuso, ainda fala, não, então, pô, mas se eu estou falando isso aqui na Folha de São Paulo, por que eu não posso ir no meu canal favorito do YouTube, né, daquele cara que está dizendo também que tem tal e qual tratamento, né? Então, tem todas essas características que estão sendo aqui colocadas em discussões, né? E não está fácil para governo nenhum lidar com tudo isso. A própria maneira como os jornais noticiam, por exemplo, uma declaração negacionista do presidente, de uma outra autoridade, é uma coisa complicada. E tem um debate muito forte na mídia de como noticiar isso.
se você pode, numa manchete, dizer que o presidente está mentindo, ou como é que você questiona o que ele está dizendo ali, né, sem que aquilo vire uma questão editorial, né, de opinião político-partidária. É complicado, não é uma coisa trivial. Agora, eu dizer para vocês que a AIDS é um ótimo exemplo, né, de como que a gente vai tendo uma relação diferente com as epidemias ao longo dos anos. Né? As epidemias podem ser controladas com o tempo, por uma série de razões. Né? Pode ser como agora, a gente está desenvolvendo uma vacina, e a população vai ser vacinada, e a epidemia vai parar ou diminuir. Pode ser porque a população desenvolveu uma imunidade àquele tipo de vírus, como era o que geralmente acontecia nas epidemias passadas. Podem ser epidemias sazonais, tem ali, por exemplo, epidemias que são mais fortes no verão, por causa dos mosquitos, de coisas assim. Né? Ou pode ser também porque se desenvolveram determinadas maneiras de tratar essa pandemia, essa epidemia, por conta de medicamentos, por conta do avanço da ciência. E o caso da AIDS é um caso emblemático. A AIDS ataca o sistema imunológico, né? O nosso sistema de proteção contra doenças. E à medida que os cientistas e médicos foram estudando a AIDS nas últimas décadas, eles aprenderam muito sobre o sistema imunológico. Como é que o corpo humano se protege, se defende de doenças, de vírus. Muitos desses conhecimentos foram aplicados agora na criação de vacinas contra o coronavírus. Assim como essas vacinas que estão sendo desenvolvidas agora, em particular as vacinas que estão usando o RNA, estão encontrando também outras aplicações, inclusive a possibilidade de uma vacina efetiva contra a malária, que até hoje não se conseguiu. Né? Então, a gente aprende muito com cada epidemia, a ciência aprende muito com cada epidemia, e isso acaba virando também um instrumento para combater doenças futuras, né? Para se fazer ali uma avaliação de outras questões. E o caso da AIDS, eu coloquei ali no slide dados da Organização Mundial da Saúde para 2019, fazendo uma comparação de 2019 com 2010. Então, em 2019, a gente tinha 38 milhões de pessoas no mundo infectadas com HIV. Esse número era 24% superior ao de 2010. Então, muitas pessoas, né, cada vez mais, na verdade, continuam sendo contaminadas pelo HIV. Só que o número de novas infecções a cada ano caiu em 23%. O número de infecções continua a crescer, mas numa velocidade menor do que acontecia no passado. Porque as pessoas estão mais informadas sobre prevenção, porque elas estão tomando os cuidados necessários para isso. E o número de pessoas morrendo de AIDS, né, diminuiu em 39% com relação a 2010. Porque os tratamentos se tornaram mais efetivos. Os coquetéis de remédios para combater a AIDS, as maneiras para se continuar vivendo, mesmo com o vírus. Tudo isso teve um impacto positivo. Então, ainda não é a cura para a doença, mas já é pelo menos uma maneira de que as pessoas possam viver muito mais anos com ela, com uma qualidade de vida melhor. Elas têm que tomar uma série de cuidados, elas têm que tomar uma série de precauções, né? Mas o conhecimento da medicina e da ciência sobre a AIDS avançou muito em 40 anos. Como é que vai ser com o coronavírus? Bom, como a gente tem uma vacina, o mais provável é que ao longo dos próximos anos essa vacina se dissemine tanto que você tenha a maioria da população em cada país vacinada, desenvolvendo a proteção contra o coronavírus, e que isso vai impedir a doença de disseminar. Talvez ela continue acontecendo em bolsões, né? Em pequenos números, em pequenos casos. Para que isso seja realmente efetivo, os cientistas estimam que a gente vai precisar de 70% a 80% da população de cada país vacinada. A partir daí, você tem a chamada imunidade de rebanho. Se torna uma proteção tão grande que o vírus perde essa capacidade contagiosa que ele tinha no início. Agora, isso pode demorar muito. Eu não sei efetivamente quanto tempo vai levar no Brasil, nem como isso vai nos afetar na UERJ. Por exemplo,
será que a gente teria condições de, já no próximo semestre, voltarmos para as aulas presenciais? Tomara que sim, mas eu vou começar o nosso planejamento para o semestre que vem, como chefe de departamento, me preparando para o pior, me preparando para mais um semestre de aula online. Se a gente puder voltar para a aula presencial, ótimo. Mas vamos nos preparar para o pior. No caso de um país de dimensões continentais, como o Brasil, vai depender muito também dos governos locais. No Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente tem governos com um nível de recursos maior. Por exemplo, o governo do Rio está votando agora, essa semana, criar um auxílio emergencial de R$ 300 por mês, o que é super importante. Agora, e nos estados brasileiros mais pobres? E no norte? E no nordeste? Vocês estão vendo como a pandemia está sendo uma tragédia humanitária na Amazônia. Ou no caso de um estado amazônico como o Acre, em que juntou a pandemia do coronavírus com um número de casos muito alto da dengue, né, que é uma doença endêmica lá, né, no tempo inteiro, um problema de infraestrutura também, de cheias, né, de inundações, então, problemas que vão se acumulando, ou como a Amapá, que ficou mais de uma semana sem energia elétrica, não pode operar um aspirador artificial sem energia elétrica. São problemas estruturais que vão se acumulando e que cobram um preço muito grande em termos de vidas humanas. Agora, a gente está vendo o caso de países como Israel ou como os Estados Unidos, em que a vacinação já está relativamente avançada, e a gente está vendo como isso já está levando a curva de casos para baixo, como isso já está levando a curva de mortes para baixo. Cedo ou tarde, é isso que a gente vai ver aqui também no Brasil. Agora, o meu medo, a minha preocupação é quanto tempo a gente vai precisar até que isso aconteça. E a gente tem que estar preparado emocionalmente para as próximas semanas, que vão ser muito difíceis no Brasil. A gente está numa situação em que vários estados brasileiros, em que várias capitais brasileiras estão vivendo o risco do colapso de hospitais. Você tem uma fila muito grande de gente para ir para a UTI por causa do coronavírus. Isso vai ter um impacto não só nas mortes por coronavírus, mas também nas mortes por outras doenças. Pessoas que infartaram precisam de um tratamento emergencial no hospital. Pessoas que têm que ir para o hospital fazer um exame, uma cirurgia. Então, essa dificuldade mais grave que a gente vai enfrentar nas próximas semanas, né? E algo que eu tenho visto muito no cotidiano também aqui no Brasil é que desde que a vacinação começou em janeiro, as pessoas começaram a relaxar no uso da máscara. Eu não tenho saído muito do meu bairro. Na maior parte do tempo eu estou só aqui na minha vizinhança. Mas aqui eu tenho visto muita gente sem máscara na rua, famílias inteiras, grupos de amigos inteiros. Parece que as pessoas incorporaram assim, não, já tem vacina, daqui a pouco eu estou vacinado, então dane-se, não vou mais usar máscara. E não é o momento de fazer isso, né? Vocês estão acompanhando o noticiário, a gente está com um número recorde de casos, a gente está com um número recorde de mortes, né? Já estamos aí chegando em 1.600 mortes por dia, é o nosso pior momento na pandemia e provavelmente ele vai piorar nas próximas semanas. A gente está numa situação muito parecida com aquela que os Estados Unidos viveram ao longo agora de 2021. Então, o meu recado para vocês é a importância da precaução, de vocês se cuidarem, né, de vocês estarem tomando ali todas essas medidas de cautela e ajudando, na medida do possível, também os seus familiares, os seus amigos, as pessoas próximas, né? Esse é o momento para a gente tomar muito cuidado. É claro que depois de um ano de isolamento social, eu entendo perfeitamente também que muitas pessoas não têm mais a capacidade psicológica, emocional, de estar no isolamento muito profundo. Você precisa sair em algum momento, ou talvez você tenha uma necessidade econômica de estar na rua, ganhando dinheiro, fazendo alguma coisa, mas procurem restringir essas saídas ao mínimo necessário e tomarem realmente muito cuidado. Vamos lá? Vamos para as perguntas, para os comentários, e depois eu passo a atividade assíncrona. Maurício, boa tarde. Está me ouvindo? Tudo bem. Então, eu queria comentar sobre o texto que você passou, né, na última aula do Macmillan, eu acho. Isso, aquele livro da introdução às pandemias, né? Isso.
E aí a minha dúvida é por que a pandemia de 18, apesar de ela ter afetado o globo, as Américas e tal, ela parece ter causado pouco impacto aqui na América, e por que ela foi, entre aspas, assim, esquecida aqui no mundo ocidental e não virou objeto da literatura, da música, do cinema? Olha, Tanto quanto a guerra, ela apesar de ter matou sido mais muita gente devastadora. nas Américas, inclusive aqui no Brasil, né? Até quando a gente for discutir o caso brasileiro, eu vou falar para vocês de pesquisas que estão saindo nos últimos anos. Por exemplo, como é que o impacto da pandemia da gripe espanhola aqui no Brasil foi desproporcional entre os mais pobres, porque eles não tinham como se proteger. Agora, você tem uma excelente pergunta, Arthur, que é por que a pandemia de gripe espanhola não deixou uma marca cultural? E eu não tenho uma resposta para você. Eu tenho algumas hipóteses. Né? É o que eu dizia na última aula, né? Que o meu avô sobreviveu à gripe espanhola, mas eu nunca conversei com ele sobre isso. Eu conversava muito com ele sobre a Primeira Guerra Mundial, que ele tinha vivido também quando era criança. E eu acho que o fato daquela pandemia foi contemporânea à Primeira Guerra Mundial, o que ficou na memória histórica foi muito mais a Primeira Guerra Mundial, e não tanto a doença, não tanto a pandemia. Mas é uma excelente pergunta. É um tema que precisa ser muito melhor estudado do que ele foi. E eu acredito também que um dos efeitos colaterais da pandemia do coronavírus vai ser uma renovação do interesse por estudar a pandemia da gripe espanhola, inclusive da nossa perspectiva de relações internacionais. Né? Qual é o impacto dela, se ela teve algum impacto para aquela ordem global pós-Primeira Guerra Mundial. Tá bom, obrigado. Mais perguntas, mais comentários? Alguém queira comentar, por exemplo, o vídeo do Bill Gates, o que achou do TED Talk dele? Na época desse vídeo, que ficou meio viralizado, surgiram várias teorias da conspiração e tudo. Mas eu até Exato. vi um documentário Ele depois. fez tudo tão bem, né? Será que ele não foi o cara, na verdade, que estava ali inventando um vírus? Exato. Como falaram também que a China que inventou, enfim. E aí, um tempo depois, eu vi um documentário que contestava esse vídeo. Eu até tentei achar aqui para mandar para vocês, mas não consegui achar de jeito nenhum. E aí contestava, uma das coisas que contestava era esse vídeo falando, olha, de 20 em 20 anos é normal a gente ter uma epidemia ou uma pandemia, principalmente com a degradação do meio ambiente. Então, o que o Bill Gates fez praticamente foi só observar a sociedade capitalista que a gente vive e a forma que a gente trata o meio ambiente. Ele não fez nada além disso, sabe? Não, olha, o meu argumento para você é o seguinte: não é que o Bill Gates tenha sido um grande profeta. O que ele fez naquele vídeo foi compartilhar com o público mais amplo o que os especialistas estavam dizendo. Se vocês derem uma lida nos livros que eu estou indicando, como bibliografia complementar, o livro sobre a gripe suína, o livro sobre o SARS, o que seja, todos eles, sem exceção, terminam com um alerta de que o mundo pode viver uma nova epidemia como aquela, só que numa escala global mais ampla. Então, todos os especialistas estavam dizendo isso. Mas muito pouca gente, fora desse conjunto de técnicos, né, estava realmente prestando atenção no que eles estavam dizendo. E o Bill Gates foi uma dessas pessoas. O mérito daquele vídeo não é ele ter um pensamento original, não é isso. Mas ele conseguiu fazer uma síntese muito boa do que os especialistas diziam. Aliás, isso é uma coisa que o Bill Gates faz bem. Ele acabou de lançar um livro agora muito interessante sobre mudança do clima. E por que a gente tem que fazer um esforço, né, coletivo, global, para lidar com os efeitos da mudança climática, que vai ser tema de uma das nossas aulas também nesse curso, né? A relação da mudança climática com a pandemia. E, novamente, o livro do Bill Gates é bom, não porque ele tenha pensamentos originais, mas porque ele faz uma compilação numa linguagem muito simples, muito acessível, do que os especialistas estão dizendo muito afora. Então, daí a importância dele. Né? Agora, imagina, ele virou o alvo de tudo quanto é teoria da conspiração. Né? E, assim, é claro, natural, ele é uma pessoa muito rica, muito poderosa, muito influente. Tem muitas pessoas que se ressentem disso. Tem muitas pessoas que se ressentem do que ele fez como presidente da Microsoft,
onde a empresa teve algumas atitudes que não foram muito legais, para dizer o mínimo, né? Algumas práticas monopolistas de mercado, coisas do gênero, e toda essa raiva, todo esse ressentimento acabam aparecendo em vários momentos da vida pública do Bill Gates. E depois que ele criou a fundação dele, uma fundação que financia projetos em saúde, mundo afora, ele virou alguém muito importante no debate global sobre saúde pública. Gente, pela capacidade de dinheiro que ele é capaz de mobilizar e de tocar projetos mundo afora, em particular nos países mais pobres, na África e na Ásia. Mais perguntas, mais comentários? Alguma dúvida sobre o programa? Alguma dúvida sobre a disciplina? Ok, então passar agora para vocês qual é a atividade assíncrona dessa aula. Eu quero que vocês assistam um filme de ficção sobre uma das epidemias do passado. O que eu estou sugerindo no programa são 3 filmes sobre a epidemia de AIDS, porque foi uma epidemia que durou muito tempo, né? Que mexeu muito com a opinião pública, com o imaginário, e ela gerou alguns filmes belíssimos, alguns filmes que realmente marcaram época e que nos ajudam a entender um pouco, né, do que ela provocou. Eu recomendei no programa 3 filmes, mas vocês podem ver outros filmes além desses, outros filmes que vocês achem interessantes e que vocês queiram discutir. O primeiro filme que eu recomendei é o Filadélfia, que é um filme dos anos 90, que talvez tenha sido o primeiro filme tradicional de Hollywood a mostrar alguém doente de AIDS de uma perspectiva positiva. É um filme baseado numa história real, e o Tom Hanks faz um advogado que é demitido do escritório onde ele trabalha quando se descobre que ele está com AIDS, e ele resolve processar o escritório pela discriminação. Então, o filme é muito bom, tem uma atuação muito boa do Tom Hanks, do Denzel Washington, que interpreta o advogado dele. Tem uma música do Bruce Springsteen que é maravilhosa, que ganhou o Oscar por causa disso. Então, é um momento importante nesse debate público sobre AIDS. Um outro filme que eu estou recomendando é um musical chamado Rent, R-E-N-T, Aluguel, que em português se chama Rent, Os Boêmios. Ele é um musical da Broadway, que foi feito por um grupo de jovens artistas nos anos 90, e o tema dele é o tema da AIDS chegando em Nova York e da AIDS dizimando aquela comunidade boêmia de artistas, intelectuais de Nova York. Esse filme foi muitos anos depois adaptado para o cinema, esse musical, essa peça de teatro, foi muitos anos depois adaptado para o cinema, e é um belo filme. As músicas são belíssimas, belíssimas, são maravilhosas. Mariana está aqui fazendo um comentário entusiasmado, que ela ama o filme. Realmente é muito bonito. E ele é muito bom para vocês entenderem o que era aquele momento, num momento em que a AIDS ainda é vista com muita discriminação. Muitas das músicas falam sobre isso. Os personagens são personagens muito marginalizados naquela vida de Nova York dos anos 90. Né? E é impressionante como muitas dessas músicas a gente poderia adaptar para o momento que a gente está vivendo agora. Por exemplo, tem um personagem ali que é um compositor, né? E tem uma canção belíssima dele para a namorada que morre de AIDS, em que ele fala do sonho de fazer uma música Before the Virus Take Over, né? Antes que o vírus domine tudo, destrua tudo. Sabe? Então é belíssima também, recomendo muito. E o outro filme se chama Clube de Compras Dallas, que também é baseado numa história real, né? Que é a história de um cara muito conservador no Texas, né, que se descobre contaminado com AIDS, e ele tem que combater o próprio preconceito dele, e ele acaba montando uma rede de apoio, né, para tentar adquirir os medicamentos, para tentar conseguir aqueles coquetéis de combate à AIDS. É um grande filme, muito bom também, é muito interessante. Então, são 3 filmes em que eu pensei, né, como sugestão para vocês, são relativamente fáceis de vocês encontrarem aí nas plataformas de streaming ou em DVD, mas eu estou aberto também a outras sugestões de filmes que vocês queiram assistir. Por exemplo, aqui mesmo no Brasil, a gente tem uma boa cinebiografia do cantor e compositor Cazuza, que, como vocês sabem, morreu de AIDS, né?
E o Cazuza marcou muito a minha adolescência. Eu sou um grande fã dele, acho que ele é um dos grandes talentos do rock brasileiro. E ele foi talvez a primeira personalidade no Brasil, a primeira celebridade brasileira a ir a público dizer que estava com AIDS. Então eu lembro até hoje da capa da revista Veja, que era ele já muito debilitado pela doença, né, com umas manchas na pele e tal, e dizendo que estava com AIDS. Aquilo foi um marco importante também no Brasil, nessa questão de uma consciência pública maior sobre a doença. Então, assim, estou aberto a outras sugestões de vocês, mas sugiro aí esses 3 filmes sobre AIDS, e a gente vai começar a aula que vem com uma pequena conversa sobre esses filmes, sobre o que eles nos ensinam sobre a epidemia, principalmente nessas questões ligadas à discriminação, à busca de um tratamento, em como é difícil superar essas barreiras sociais, não só o desafio médico, né, tecnológico para o combate ao vírus. O Igor está dizendo que tem um documentário sobre a AIDS chamado When We Rise, né, o impacto da AIDS na comunidade gay americana. Não conheço o documentário, Igor, mas também estou aberto. Vocês podem ver um documentário também, por exemplo, de ficção, e podem trazer isso para a nossa aula da semana que vem. Mas, enfim, acho que é um debate importante, muito no sentido de que a gente vai compreender melhor a pandemia do coronavírus quando a gente fizer essas análises comparativas com outras epidemias, em outros momentos, em outras sociedades, né? E tentar entender também o quanto nós mudamos, o quanto as nossas sociedades mudaram em cada uma dessas epidemias. A gente vai ver, por exemplo, nas aulas sobre o Brasil, no fim do curso, que o Brasil respondeu à epidemia de AIDS de uma maneira excepcional, que virou uma referência internacional no combate à AIDS, muito diferente do que está acontecendo agora na pandemia do coronavírus. Bom, mais perguntas, mais comentários? Maravilha, então, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Corram, então, atrás desse material das aulas assíncronas e, na segunda-feira que vem, a gente continua a conversa, entrando agora na questão dos países, né? Então, a gente vai ver como a China respondeu à pandemia do coronavírus. Então, espero vocês na próxima segunda. Até lá!